Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à Astra Educar. Hoje vamos continuar nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026 e o tema da aula é Significação das palavras. Esse é um assunto fundamental da língua portuguesa, porque aparece tanto nas questões de interpretação de texto quanto nas de gramática. A banca gosta de avaliar se o candidato entende o sentido das palavras no contexto, se sabe diferenciar termos parecidos e se reconhece quando há mudança de significado em uma frase. Então, vamos entender passo a passo como funciona esse tema e ver exemplos práticos que costumam cair nas provas. 1. O que é significação das palavras? A significação das palavras é o sentido que cada termo tem dentro de um contexto. Uma mesma palavra pode ter vários significados, dependendo da forma como é usada. Por isso, é muito importante não decorar o sentido isolado, mas aprender a interpretá-lo dentro da frase. Por exemplo, o banco está fechado. Instituição financeira. Ele se sentou no banco. Assento. A palavra banco é a mesma, mas o significado muda de acordo com o contexto. Esse fenômeno é chamado de polissemia, ou seja, uma palavra com vários sentidos possíveis. 2. Denotação e conotação. Um ponto central no estudo da significação das palavras é entender a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. Denotativo é o sentido literal, real, aquele que encontramos no dicionário. Exemplo: a casa está pintada de azul. Aqui, casa é um edifício, um local de moradia. Conotativo é o sentido figurado, simbólico. Exemplo: o lar é a casa do coração. Aqui, casa representa afeto, acolhimento, não o edifício em si. Em textos literários e publicitários, o sentido conotativo é mais comum. Em textos técnicos, jurídicos ou administrativos, como os usados pela Caixa, predomina o sentido denotativo, porque ele é mais claro e objetivo. 3. Polissemia e ambiguidade. Como vimos, a polissemia é quando uma palavra tem vários sentidos, mas o contexto deixa claro qual é o correto. Exemplo: o juiz aplicou uma pena. Sentença judicial. O juiz aplicou uma pena no papel. Objeto para escrever. Sentido literal e humorístico. Já a ambiguidade acontece quando o sentido não fica claro, gerando duas interpretações possíveis. Exemplo: Pedro viu o homem com o telescópio. Quem estava com o telescópio? Pedro ou o homem? Esse tipo de frase deve ser evitada em textos formais, porque prejudica a clareza. 4. Sinônimos e antônimos. Outro ponto importante são as relações de sentido entre palavras. Sinônimos são palavras com significados iguais ou semelhantes. Por exemplo, bonito, belo. Casa, residência. Trabalho, emprego. Mas atenção, nem sempre os sinônimos são perfeitos. Por exemplo, emprego e trabalho têm sentidos próximos, mas não são idênticos em todos os contextos. A escolha da palavra certa depende do tom e da intenção da frase. Antônimos são palavras com sentidos opostos. Exemplo: feliz, triste. Certo, errado. Claro, escuro. Saber identificar sinônimos e antônimos ajuda muito em questões de interpretação e vocabulário, especialmente quando a banca pede para substituir palavras sem alterar o sentido da frase. 5. Homônimos e parônimos. Esses dois grupos costumam confundir bastante, então preste atenção. Homônimos são palavras com a mesma forma, mas significados diferentes. Podem ser de 3 tipos: homônimos homógrafos, mesma escrita, som diferente. Exemplo: manga, da camisa. Manga, fruta. Homônimos homófonos, mesmo som, escrita diferente. Exemplo: censo, pesquisa. Censo, juízo, noção. Sessão, período de tempo. Sessão, divisão. Sessão, ato de ceder. Homônimos perfeitos, mesma forma e som, mas significados diferentes. Por exemplo, banco, instituição financeira ou assento.
Parônimos são palavras parecidas na forma e no som, mas com significados diferentes. Exemplo: descrição, ato de descrever. Discrição, ser reservado. Comprimento, extensão. Comprimento, saudação. Emergir, vir à tona. Imergir, afundar. Esses pares são campeões de cobrança em concursos, porque testam sua atenção ao detalhe. 6. Campo semântico e campo lexical. Outro conceito importante é o de campo semântico e campo lexical. Campo semântico é o conjunto de palavras relacionadas pelo sentido. Exemplo: campo semântico de dinheiro, moeda, valor, salário, crédito, débito. Campo lexical é o conjunto de palavras relacionadas ao mesmo tema. Exemplo: campo lexical do banco, agência, caixa eletrônico, cliente, gerente, conta, investimento. Na prática, ambos ajudam a entender como as palavras se conectam e reforçam o sentido dentro de um texto. 7. Figuras de linguagem e mudança de sentido. Muitas vezes, o significado das palavras muda de forma intencional, por meio das figuras de linguagem, como metáfora, substitui uma palavra por outra baseada em semelhança. Por exemplo, ele é um leão no trabalho. Valente, esforçado. Metonímia, troca o nome de uma coisa por outro relacionado. Por exemplo, li Machado de Assis. Li uma obra de Machado de Assis. Eufemismo, usa uma expressão mais suave. Por exemplo, ele partiu, no lugar de ele morreu. Essas figuras são formas de alterar a significação das palavras, gerando novos sentidos dentro do texto. Dicas para a prova. Leia o texto com atenção ao contexto. O significado real das palavras só aparece dentro da frase. Desconfie de palavras parecidas como senso e senso, ou discrição e discrição. Evite a armadilha da ambiguidade, buscando sempre clareza. Aprenda os campos semânticos mais comuns ligados ao universo bancário e institucional, como crédito, atendimento, eficiência, ética, entre outros. Lembre-se de que a Caixa exige linguagem clara, denotativa e objetiva. 9. Conclusão. Saber o significado correto das palavras é o primeiro passo para interpretar textos com segurança, escrever bem e se comunicar de forma precisa. Na prova da Caixa, esse tema aparece tanto em questões diretas de vocabulário, quanto em perguntas sobre interpretação e coesão. Dominar a significação das palavras é compreender como o português transmite ideias, e isso é essencial para qualquer cargo que exige boa comunicação e clareza nas informações. Continue acompanhando nossas aulas aqui na Astra Educar. Na próxima aula, vamos seguir com outro tema essencial da língua portuguesa, ajudando você a chegar na aprovação na Caixa Econômica Federal 2026. Bons estudos e até a próxima!